Oi, boa noite. Tô aqui hoje, novamente, mais uma live. Vocês já sabem, quem tá me seguindo aí sabe que eu estou hoje aqui para falar com o Marcos Camilo. Vou esperar ele comentar aqui a live. Assim que ele comentar, a gente chama ele para entrar. O Marcos Camilo é um cara muito legal. Ele é empresário do ramo de restaurantes. Ele tem um restaurante que fica no centro de São Paulo. E o restaurante dele chama Family, é um restaurante vegetariano. Além de empresário, é cantor. Muito legal ele ser cantor. Ele é cantor de quarteto. Para quem curte quarteto, é sensacional. O João já tá aqui com a gente, o Wilton. Oi, João. Tô só aguardando o Marcos entrar. Assim que o Marcos entrar aqui, eu o convido. Além de ser quarteteiro, ele é diretor do Quarteto Jazz, que é um quarteto que tem um monte de seguidores. É impressionante a quantidade de gente que curte o Quarteto Jazz, é muito legal. E ele é o idealizador de um projeto muito bacana que chama-se Roupão da Fé. E por que eu chamei o Marcos para falar sobre milagres hoje? A ideia de conversar com ele sobre milagre é porque das vezes que eu escutei ele falar, ele tem muita história bacana, tem muita história legal. Então, vou só aguardar ele aqui. Deixa eu ver se eu... Opa, chegou. O Marcos chegou, deixa ele me dar um oi aqui. Assim que ele me dá um oi, eu já chamo ele. Faz um comentário aí com a gente, Marcos. Chegou, tá entrando. Tô aguardando ele entrar. Oi, Boa Marcos. noite. Tudo Tudo bem? bem aí? Estava aqui apresentando você para os nossos seguidores. Ó, que legal, viu? Já temos algumas pessoas aqui com a gente. Ô, Marcos, Que legal. eu tenho feito algumas lives. Essa é a quinta live que eu faço. Eu comecei a brincar disso porque a Aham. gente fica às noites, às vezes, pensando que tem muita gente interessantíssima, com coisas para falar, e que às vezes não tem a dimensão, não atinge as pessoas que eu acho que deviam ouvir, os meus amigos, entendeu? E as pessoas. E aí eu tenho visto muita gente meio ansiosa, aliás, meio não, muito ansiosa com essa história de ficar trancado dentro de casa. Então, eu já chamei um monte de gente bacana para conversar, empresários, pessoas que têm coisas a acrescentar. E esse assunto, milagre, eu venho na minha cabeça alguns dias já que vem martelando aqui. Maga, você devia falar sobre milagre, porque tem gente que está muito desesperada que não vê saída para muita coisa. Mas a pessoa fica à espera de um milagre para resolver as coisas. Eu falei, preciso chamar alguém para falar sobre isso. Eu vou chamar o Marcos Camilo. O Marcos Camilo é um cara que eu acho que ia levar bem um papo sobre isso. Ô, Marcos, você é empresário. Você já foi cético alguma vez na sua vida? Então, Maga, na realidade, assim, eu acho que todos, de alguma maneira, eu acho que todos os seres humanos na Terra, em algum momento da vida, ele questionou isso, né? Será que Deus existe? Eu lembro que, por ter nascido num berço evangélico, e aconteceu comigo, eu estava saindo da adolescência, eu tinha 18 para 19 anos. E o Jazz, que é um grupo musical que eu canto até hoje, naquela época era um grupo masculino, e eu tinha 3 amigos, ainda tenho, agora um pouco mais distante, em que a gente costumava ir para Bertioga. Então, assim, passa uma vez por mês, pelo menos, a gente... quem tinha mais dinheiro era o Elecione, um amigo nosso, então ele tinha uma barraca. E a barraca era para 2 só. Muito bom. Quem tinha E mais dinheiro tinha uma barraca. Legal isso. o que tinha mais tinha uma barraca, porque
os demais ganhavam muito pouco, tinha que ajudar em casa e tal. E a gente, com essa barraca, a gente ia para Bertioga. A gente ia na sexta-feira e passava o final de semana em Bertioga e voltava na segunda de madrugada. Às vezes, no domingo à noite. E eu me recordo que eu estava vivendo muito isso. Será que Deus existe mesmo? Eu acho que isso é tudo a minha mãe que me ensinou, meu pai que me ensinou e tal. E nós fomos mais uma vez para Bertioga. E naquela primeira noite, de sexta para sábado, aconteceram algumas coisas interessantes. A primeira delas, a gente imagina 4 dormindo numa barraca que era para 2. Uhum. Então, 4 amigos, né? E o Elecione e o Eliando eram irmãos. A diferença deles era de 2 anos de idade. Eu e o Eliseu, a mesma idade, e muito amigos e tal, e a gente dormindo na barraca, e fomos acordados 3 da manhã pela rota. Olha. E a rota, eles nos acordaram, cadê a maconha? Cadê a maconha? Não, não tem maconha, nós somos da igreja, somos desbravadores, que é um grupo que tem na igreja, né? De meninos e meninas que acampam. A gente começou a falar dos desbravadores. Que desbravador? Eu quero saber de droga, mas não é por isso não, vem aqui. Então, e nos levou porque o carro deles, da rota, tinha emperrado na areia. E aí o que aconteceu? Eles nos usaram para empurrar e tirar o carro que estava engasgado ali, as 4 rodas, né? E depois a gente deu risada e tal, falou, vamos sair da praia aqui, vamos pegar a balsa pela manhã e vamos para a prainha, porque lá é deserto. E nós fomos para a prainha de Bertioga. Hoje já é um pouco mais frequentada a prainha, mas naquela época poucas pessoas iam para lá. E nós pegamos a primeira balsa, quando chegamos lá na prainha, então nós começamos a brincar na areia, entrava no mar um pouco. Eu e Eliseu sabíamos nadar, porém os 2 irmãos não sabiam nadar. Uhum. E aí nós inventamos uma brincadeira, então um subia nas minhas costas e aquele subia nas costas do outro, e o que derrubava, então agora segurava o outro. E a gente ia brincando ali na água. E de repente, foi uma experiência única. A água por debaixo dos nossos pés, ela começou a ser sugada para dentro do mar. Uma força descomunal. Eu estava com o Elecione nas costas e o Eliseu estava com o Eliando, os 2 irmãos. A reação ela foi instantânea. Então, eu peguei aquele que estava nas minhas costas e joguei para dentro do mar e tentei sair. E o Eliseu fez a mesma coisa. Quando nós chegamos na areia, a gente respirou, cara, nós nos salvamos, hein, cara? A gente ia morrer afogado, cara. Nós olhamos, os 2 irmãos estavam agarrados e o mar levando eles para dentro, né? E só que eles não sabiam nadar. E não tinha ninguém, estava deserto, completamente deserto. E eu me ajoelhei. E naquela hora, eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, salva os 2 irmãos. Por favor, é a primeira vez que eu estou falando com o Senhor, precisando de verdade. Se é fato de que o Senhor existe, salva os 2. Então, nisso, o Eliseu apontou para dentro do mar. Então, a uma distância de uns 4 metros dos 2 irmãos, tinha um cara, um surfista, deitado numa prancha. O cara estava tomando sol lá dentro do mar, deitado na prancha. E nós 2 começamos a assobiar. E a gente assobiou alto, o cara sentou na prancha. No que ele sentou, ele levantou a cabeça, ele já viu os 2 se afogando. Eles desciam e subiam. O cara já era acostumado com o mar. Esse cara saiu um pouco da prancha e empurrou a prancha entre os 2. E os 2 agarraram a prancha e aquele cara salvou os 2 irmãos. Quando chegou ali na areia, apareceu uma outra moça. E essa moça disse a sua enfermeira tal, e começou a fazer respiração, porque eles estavam desmaiados, os 2 irmãos. Puxa vida. E ela fez respiração nos 2, fez ali, né, tentando reanimar os 2. Eles vomitaram e, de repente, aquele cara da prancha desapareceu. E eu comecei a procurar o cara, vocês viram o cara pro Eliseu, você viu? E eles já estão, os 2 irmãos, bem. E a moça disse, ó, vocês têm que levar ele de volta, porque eles têm que ir para o hospital. Bom, daqui a pouco nós procuramos, a moça também não apareceu, não sumiu a moça também. Bom, aí nós 2 falamos, só estamos nós 4 aqui, vamos voltar. Voltamos
Chegamos, estava saindo a balsa, fomos para o pronto-socorro, eles ficaram lá umas 3 horas e nós voltamos para cá. Veja, essa história, ela foi a história que eu vivi, assim, de saber, obra do acaso, aquele cara, eu tenho dúvidas, quem era aquele surfista, aquela moça. Na realidade, essa história, eu carrego com ela há 36 anos para 37 anos vai fazer. De vez em quando eu encontro o Lecione e o Eliando, eles frequentam a igreja de Itaquera, o Eliando frequenta o Tatuapé, a igreja do Tatuapé. E eles sempre dizem assim, ô Marcão, nós devemos para você a nossa vida, cara. Você nos salvou. Eu falei, cara, na realidade, vocês estão agradecendo o cara errado. Na realidade, eu carregaria um peso de ter matado vocês. Já pensou? Porque eu joguei vocês para dentro do mar. Eu joguei o Lecione. Então, essa foi a primeira experiência e ela foi para tirar de mim aquele negócio. Será que Deus existe? Eu passei a acreditar por experiência própria. Então, seu ceticismo não durou muito. Deus logo te mostrou alguma coisa ali que fez você acreditar. Então, aquilo estava sendo gestado no meu coração, né? De acreditar. Acho que Deus não existe mesmo, alimentando aquilo. Então, em questão, dentro de um ano, eu vivi essa experiência. Isso foi marcante para a minha vida, para a vida do Eliseu, do Elecione e do Eliano também. Então, nós somos ali. O Eliseu é de 1964, eu sou de 65, o Elecione é de 65 e o Eliando é de 67. Então, nós temos praticamente ali muito próximos nós vivemos muito tempo juntos, né? E a gente tem essa gratidão muito grande. Eles têm por mim e pelo Eliseu, por ter assobiado para o surfista. Mas esse surfista, nós nunca pudemos agradecer ele, cara, obrigado porque você salvou os dois. Então, não sei se um dia eu vou encontrar esses caras. Aqui, eu não sei, né? Mas para mim, na minha experiência, Deus, ele proveu o socorro ali. Então, todo aquele ceticismo que estava brotando no meu coração, ele se desfez. Muito legal isso. Nossa, que história bacana. É uma história muito legal, que eu fico aqui imaginando que eram, de repente, anjos que apareceram lá na hora H para você. Eu acredito muito que Deus manda mesmo os anjos para nos livrar e nos salvar. Acontece eu creio que hoje, também. na sociedade hoje, eu acho que as coisas estão meio banalizadas. As pessoas costumam falar assim, quando uma criança nasce, as pessoas falam, é o milagre da vida. Aí, eu acredito em milagre, você acredita em milagre, mas tem um monte de gente que, inclusive, deve estar assistindo a gente que não acredita. Aí essa pessoa olha para a situação e fala assim, peraí, a gente tem 7,7 bilhões de milagres no mundo, nascendo 3 crianças a cada segundo nesse planeta. Que milagre banal é isso? Milagre não tinha que ser algo espetacular, que dificilmente aconteceria, né? Como assim milagre? Nascimento de uma criança é um milagre? Você acha que é um milagre? A vida é um milagre? Com certeza. Eu estudei um pouquinho isso. Eu lembro que uma revista super interessante, da década de 90, essa revista, eu não me recordo o mês. Infelizmente, eu tenho que procurar, eu até tentei procurar hoje aqui, não consegui achar, mas deve estar em algum arquivo meu aí. Lá dizia o seguinte, que uma fecundação humana, a ciência, naquela época, já tinha encontrado, na década de 90, 80 para 90, numa fecundação humana, tinham encontrado 150 milhões de espermatozoides, numa fecundação. Então, quando o nosso pai liberou os espermatozoides em nossa mãe, isso, na década de 80, 90, encontraram 150 milhões de espermatozoides. Em 2010, encontraram 700 milhões de espermatozoides numa fecundação. Aí, quando você vai para a Bíblia, no Salmo 71, lá está escrito assim, e porque eu gosto muito dessa questão de experimentar as coisas, né? Eu lembro que na minha infância, todo mundo dizia assim, fruta-pão é delicioso, essa fruta-pão é maravilhosa. Eu ficava na minha cabeça, fruta-pão, o que é isso, né, fruta-pão? Aí um dia eu vi um pé de fruta-pão.
Você já viu frutapão, Maga? Assim, eu não, vou tentar me lembrar. É algo parecido com essas pinhas que a gente come? Não. Parecido, só que é um pouco maior, é da família da jaca, só Aham, que eu acho que eu ela já comi essa fruta-pão, sim. então, ela é mais redonda. E a minha avó fazia o frutapão, ela tirava a casca, fervia em tipo bife assim, e depois temperava aquilo, passava no Olha, ovo, na farinha de rosca, fritava, um sabor espetacular, né? Quando eu experimentei, eu olhava para aquilo e falava assim, deve ser gostoso, né? E aí quando eu experimentei, eu fiquei encantado com o frutapão. É espetacular esse alimento, né? Então, a questão ela tem que ser experimentada. Na realidade, quando Deus formou o ser humano, quando a Bíblia diz assim, né, Deus formou do pó da terra. Tem 23 minerais, eu já peguei lá no meu restaurante, quando eu vendia produtos naturais, e eu coloquei ferro, magnésio, né? 23 minerais, silênio. Então, Deus simplesmente não fez um boneco de barro. Deus ele pegou os minerais da terra e dos minerais da terra ele formou o ser humano. Ele formou a partir do cálcio, ele fez ossos. Então Deus fez o ser humano do pó da terra, fez pele, fez coração, fez fígado, o primeiro da espécie. Só que a partir daí, na fecundação, você já imaginou 750 milhões de espermatozoides? É o máximo que já encontraram numa fecundação. E o salmista diz assim: desde as entranhas da minha mãe, a mão do Senhor me escolheu. Então, o ser humano, de acordo com a Bíblia, ele é escolhido por Deus na fecundação. Então, por que eu nasci filho da Aldair e do Samuel Camilo? Um criador, esse milagre da vida, uma criança é um milagre. Por exemplo, hoje já se sabe, mas quando eu nasci, a minha mãe e meu pai ficavam, eu quero que seja menino. Não, vai ser menina. Eles ficavam disputando. No dia que eu nasci, que descobriram que era menino. Tá era, entendendo? era, Então, foi uma surpresa mesmo. surpresa. Agora, então foi o meu pai e a minha mãe que me fizeram? Não, eles foram condutores do Criador. Então, esse processo todo, existe um Criador por detrás, não é obra do acaso, né? Então, é assim, eu acho que todos os seres humanos passam pelo ceticismo. Em alguma fase da vida, ele descrê, ou por uma questão dele de educação, ou porque ele não quis mais acreditar no que o pai e na mãe e foi viver outras experiências, mas ele sempre passou por isso. Agora, uma criança não tem como negar. É um milagre. É um É milagre. milagre. Aí, Marcos, as pessoas elas ficam assim, elas ficam testando Deus. No ceticismo, a gente testa muito Deus. Quando a gente está assim nesse, não tenho muita certeza ainda. A gente não quer uma coisa simples. A gente quer a água transformada em vinho. É isso que a gente fica esperando que aconteça. Verdade. Mas você consegue, olha, a minha irmã, ela é sensacional porque ela enxerga a ação divina até na torrada que ia queimar e não queimou, entendeu? Ela enxerga em tudo. Você acha que é possível a gente ver milagre em coisas corriqueiras da vida, pequenas coisas? Com certeza. Tem É incrível. Eu não tenho como não citar a Bíblia para poder tentar a gente entender um pouco isso, né? Mas tem um texto bíblico que ele diz assim: se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Tem uma outra passagem que diz assim: quanto eu mais Deus, né? Assim como o lírio é vestido por Deus, né? Vocês dão roupa, alimento. Eu visto o lírio do campo, os pardais. Quem é que sustenta o pardal? Quem é que controla todo o universo, os pardais, né? Deus ele está no comando de todas as coisas, né? Não tem como não citar a Bíblia para a gente entender um pouco essa questão, que ela é corriqueira. Por exemplo, eu tenho um restaurante. E esse restaurante, e eu distribuo o alimento que sobra. Sempre foi assim. E uma senhora,
ela chegou uma vez com várias crianças, né? Eu perguntei para ela, é filho da senhora? Não, são meus netos. Um filho meu está preso e eu cuido das crianças e tal. Então a gente separava as marmitas para ela, o feijão numa vasilha, o arroz na outra e tal, mistura, salada. Todos os dias essa mulher pegava comida. E aí foi passando o tempo, 12 anos aproximadamente. E eu pagava aluguel aqui num apartamento, aqui no centro da Brigadeiro Luiz Antônio. E eu tentando um financiamento e pelo imposto de renda ser baixo e o valor do imóvel alto, eu não consegui um financiamento aqui. Tentei o financiamento e não consegui o financiamento. E tem um irmão, ele é analfabeto, ele é de Francisco Morato, o irmão Severino. No ano de 2012, ele chegou no restaurante e disse para mim assim, eu tive um sonho. E esse ano você vai morar num apartamento que é seu. Uau. Aí eu olhei, eu falei, ué, mas espera aí. Eu estou tentei na Caixa, não consegui, no Banco do Brasil. Agora ele está dizendo que eu vou morar num apartamento num ano. Eu estou tentando há 8 anos um financiamento e não consigo, né? Pensei, ele deve ter comido demais, barriga cheia, pesadelo, e está falando disso aí, né? Passou o tempo. E quando foi em novembro daquele ano, essa velhinha, a dona Geralda, ela chegou para minha esposa e falou, dona Ivone, eu escutei a senhora falar que a senhora está querendo comprar um apartamento. A Ivone falou, a gente não está conseguindo financiar. Ela falou, eu vou vender um apartamento para a senhora. Como assim, dona Geralda? A senhora pega comida aqui há 12 para 13 anos. A senhora tem apartamento para vender? Ela falou, não tinha. Mas eu cuidei de um casal de velhinhos por 25 anos. Com os meus netos e cuidando deles. E eles deixaram no testamento 5 imóveis para mim. Uau! E eu vou vender um para vocês. E vocês vão me pagar da maneira como vocês podem pagar. E eu tinha feito um programa com a Caixa Econômica Federal. E eu mostrei para ela. Se der certo e tal. E eu estou pensando, o apartamento dela deve ser lá nas Conchinchinas. Pensei comigo, né, naquela hora e tal, né? E aí ela falou, vai lá e dá uma olhadinha. É uma travessa da Brigadeiro Luiz Antônio. Um apartamento de 108 metros quadrados, é onde eu moro. É de onde eu estou falando aqui. Aquele programa que eu ia fazer para pagar o apartamento com a Caixa, eu estou pagando para a dona Geralda. E fizemos diretamente no cartório. Então, veja, se eu contasse assim para você, assim, eu estou morando num apartamento e esse apartamento, quem me vendeu foi uma pessoa que eu dei comida há quase 13 anos. Ou eu daria... Qual a probabilidade disso acontecer? Não é zero. Não existe nenhuma chance de acontecer isso. Então, assim, eu diria que hoje a minha vida ela é uma vida de milagre. Eu não tenho como acreditar em obra do acaso isso, entendeu? Então, assim como Deus ele é claro ao afirmar isso. Eu nunca vi um justo desamparado. Isso é Deus falando, né? Através do profeta. E nem a sua descendência a mendigar o pão. É promessa de Deus para os filhos dele. Eu não tenho orgulho de falar disso. É uma alegria, porque Deus ele cuida de nós. Ele cuida o tempo todo de nós. Então, nesse período agora de pandemia que a gente está vivendo, meu restaurante está fechado desde o dia 20 de março. Desde o dia 20 de março. Então, nós já estamos com mais de 3 meses fechados. É duro falar isso aqui que eu vou falar agora, mas eu não sabia que, mais uma vez, Deus ele usaria, o meio que ele usaria para manter o meu restaurante aberto seriam os pobres, moradores de rua. Quer dizer, eu estou servindo 100 marmitex por dia para moradores de rua. Poxa. E a prefeitura paga R$10 por cada marmitex.
Normalmente, quantos almoços você serve numa vida normal aí por dia? 240, 250, 260. Então, esse valor que está sendo vendido não dá assim para manter o restaurante aberto. Entendi. Só para manter, pagar o aluguel, funcionário. Então, salvou a vida dos funcionários, salvou a empresa. Então, ao mesmo tempo, deu para pagar as continhas, entendeu? Então, não deu para fazer mais nada além disso. Não dá para viajar. Mas, assim, Deus mantendo no meio de uma pandemia. De 5 mil e poucos restaurantes que existem em São Paulo, só 67 restaurantes foram selecionados para esse programa da prefeitura. Eu sinto pelos outros que não se encaixaram. Eu até avisei o máximo que eu pude, gente. Cada restaurante não vai poder entregar mais do que 100. É para salvar as empresas que foi feito esse programa. Mas, mais uma vez, Deus utiliza daquele que está lá caído. O cara, hoje eu fiquei olhando vários deles assim, eu perguntando, será que essa marmita foi da minha? Será que foi da minha? Então, ao mesmo tempo, eu falo sempre para os meninos, faz um pouco a mais aí, 20, 30 a mais, a gente também está doando e trabalhando mais nisso, né? Porque Deus, Ele cuida dos filhos dele. Então é milagre o tempo todo. É milagre ambulante o tempo todo. É milagre o tempo inteiro. É verdade. Ô Marcos, todo milagre é proveniente de Deus? Qualquer milagre que acontece, qualquer coisa espetacular vem de Deus? Uma pergunta sua, como o Tito fala, capciosa essa pergunta aí. Capciosa. Capciosa. Por quê? Eu não tenho como não citar a Bíblia porque ela é um manual do cristão, né? E a Bíblia, aquele que não crê, se tem alguém que não crê na Bíblia, eu não vou falar para você crer na Bíblia, não. Eu vou falar para você só se desarmar e ler a Bíblia desarmado. Esse é o conselho que eu tenho clientes que são céticos, né? E eu sempre tenho até um médico, muito amigo meu e tal. Eu tenho conversado com ele justamente essa questão. Se você se desarmar, a Bíblia tem que ser experimentada. Você tem que experimentar. Esse prato é bom, esse não é bom, né? Isso aqui me serve, isso não. Então, a palavra de Deus, ela é clara ao afirmar, né, que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E lá diz assim, ó, que Satanás, o bem e o mal, ele existe. Quem sabe alguém não acredita que existe o próprio Deus ou o mal. Mas na Bíblia diz isso. E lá diz que ele fará sinais e prodígios que faz descer até fogo do céu e, se possível, enganaria os próprios escolhidos de Deus. Então, assim, nem todo milagre ele vem de Deus. Existem milagres que esse adversário de Deus, ele também faz, mas não é para o bem. Ele, às vezes, vem com uma forma de bem, ele apresenta como bem, mas então, ele, no final dele, não é. Então, isso que você está falando é interessante, porque então tem como a gente saber, deve ter alguma formas da gente compreender isso veio de Deus. Tem como saber? Com certeza, tem como saber. Porque pelos frutos a Bíblia também diz isso, né? Pelos frutos você conhece uma árvore, né? Não tem como uma maçã, ela dá banana, ela vai dar maçã, não é? Então, por exemplo, eu vejo hoje, não vou citar aqui uma pessoa ou outras, né? Eu vejo pessoas comercializando a palavra de Deus. Então, e ao mesmo tempo, nesse comércio, ele oferece milagre o tempo todo. Quer dizer, como é que eu sei que o milagre ele vem de Deus, né? Jesus, ele quando fazia um milagre, sempre havia o caminho que Jesus, ao realizar um milagre, não era simplesmente para uma pessoa. A intenção era salvar as pessoas, para que outras pessoas também... Olha, 10 leprosos, vão lá e mostrem aos sacerdotes. Os 10 foram limpos da lepra. E um voltou para agradecer. Mas os 10 foram curados. 10 milagres aconteceram.
Entendeu? Então, assim, eu vejo muitas pessoas que elas, em benefício próprio, elas se enriquecem. É impossível, por exemplo, uma pessoa, em nome de Deus, ela ficar rica, milionária. Eu não consigo associar a palavra de Deus, principalmente um líder da palavra de Deus, ele ficar milionário apresentando a palavra de Deus. Olha o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, para mim, é a oração mais espetacular. E Jesus disse isso, né? Pai Nosso, ó, plural, ó. Pão nosso, é nosso. É nosso. Perdoa-nos. É para nós perdoarmos, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É tudo no plural. Uhum. Então, quando eu vejo uma pessoa ela se beneficiando, né? Isso é uma coisa preocupante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E testar, provar se aquilo pela Bíblia. Será que realmente isso é de Deus? Uma pessoa, ela enriquece, né? Outro dia uma pessoa ligou para mim e falou assim, eu posso dar o meu dízimo para você, uma oferta para você? Eu falei, olha, eu tenho um ministério. Se você quiser me dar aqui, nesse ministério, uma oferta, você pode mandar para mim uma oferta. Em roupão, em alimento, obreiros que eu tenho que precisam de salário. Não tem problema nenhum. Agora, o dízimo, ele é separado para um ministério. E incrível, né, que tem muitas pessoas que ele se apodera do dízimo, ele fica milionário em cima daquilo. É impressionante isso. E pela palavra de Deus, você vai vendo isso aqui, não está errado, não tem como isso aqui, né? Então dá para você saber pela Bíblia aquilo que ele é certo ou não. Se o milagre, para qual é o fim, né? A gente percebe pelo fim fim. do milagre. Qual a finalidade, né? Outro dia eu vi uma pessoa. Se o fim do milagre não é para salvação, ele provavelmente não veio do lado certo. É verdade. E eu vi um determinado pastor, né, até famoso, ele falando assim para os obreiros: levanta a mulher que o milagre já aconteceu. E todos viam que aquele milagre não tinha acontecido. Mas ele precisava de um êxtase, porque na sequência ele estava pedindo dinheiro e começando com 10 mil, e depois 8 mil e 5 mil. É um negócio estranho para a palavra de Deus, né? Então as pessoas, elas têm que estar atentas em relação ao milagre, né? Milagre não é vendido. Jesus nunca vendeu milagre, né? Teve uma vez que Jesus, ele se sentiu impedido de fazer milagres. Ele fez uma coisa ou outra, ele pôs uma mão aqui, outra ali, na cidade dele, lá em Nazaré. E aí a Bíblia, lá naquele livro que tem seu nome, lá em Marcos, fala isso. Conta essa história. Que ele esteve em Nazaré e aí lá ele não conseguiu fazer muitos milagres. E aí nesse trecho, cita a falta de fé. O milagre, ele é dependente da fé? O milagre, ele depende da fé. O que Jesus, na realidade... Outro dia alguém me perguntou assim, por que Jesus fez tanto milagre, né? Por que ele realizou tantos milagres? Primeiro porque a descrença era muito grande. A descrença em Jesus, ela era total. Ali estava o Messias prometido e as pessoas não acreditavam mais. E principalmente em Nazaré. A família, os amigos de Jesus que ele cresceu, eles rejeitaram. Então, houve ali zero de fé. Eles não acreditaram. Muitos deles só foram se converter verdadeiramente a Cristo depois da ressurreição de Jesus. A maioria deles. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não tem como acontecer um milagre sem fé. Eu diria, é impossível. Impossível. Um milagre. Impossível. Tem uma história interessante. O meu irmão, normalmente essas coisas parecem que acontecem na praia, né? Meu irmão estava indo para Paraty e ele e a esposa pegaram um caminho errado. Eles iam de carro, ele, a esposa e o filhinho. Pegaram o caminho errado e acabaram numa ribanceira, uma estradinha que era um cacareco.
e começou a chover demais. Chover, chover, e ele viu que o carro dele ia ficar e não tinha para onde ir. Começou a anoitecer, sem luz, e o carro dele ficou preso na lama, no meio da lama. E aí alguém veio, ele começou a entrar em pânico. Meu irmão é cardíaco até, é do tipo muito nervoso. Ele começou a entrar em pânico, ele não sabia o que acontecia. Ele e a esposa começaram a orar desesperadamente. De repente, sai do nada um cara e começa a jogar entulho debaixo do carro dele. Pôr entulho debaixo das rodas e bater no vidro e falar, vai, acelera, vai, empurra e não sei o quê. O rapaz, sozinho, no meio daquela chuvarada, tirou ele do meio da rua e levou ele numa casinha pequenininha que tinha ali no meio daquela estradinha. Não tinha nada, era só aquela estradinha em cacareco e uma casinha, um casebrezinho. Levou eles para lá. Meu irmão e minha cunhada não tomam um café. Mas aí esse rapaz passou um café na hora e falou, toma um café. Meu irmão falou assim, olha, que café gostoso. Eu não tomo café, aquele café tava bom. Tomou o café com o rapaz, ele e a minha cunhada. E aí pessoas que não tomam café gostaram do café, para você ter uma ideia de como o negócio foi de aliviar, né? Aí ele voltou pro carro depois que a chuva parou. O rapaz mostrou para ele como sair dali, ensinou ele a sair dali. Ele saiu e foi embora. Meu irmão tem certeza no coração dele de que se ele passasse naquele local novamente, ele jamais encontraria essa casa. Porque na cabeça dele, ele tem certeza absoluta que foi um anjo que tirou ele dali, naquela situação com sua família dentro de um carro no meio da noite. Às vezes, a gente ora e tem fé. Ora e o milagre não acontece. Nesse caso, aconteceu. Eu conheço muita gente de fé que ora e o milagre não acontece. A vida dela, ela não perde a fé por causa disso, ela não fica chateada com Deus por causa disso. Ela simplesmente faz o que está na mente dela fazer, que é orar e pedir, buscar através da fé, mas as coisas não acontecem. Por que você acha que algumas orações são respondidas até para alguém como eu, que me considero uma pessoa com uma fé bem pequenininha, e para outras pessoas que são muito fervorosas, oram e as coisas não acontecem? Então, Deus, ele é soberano, né? Lá em Apocalipse, capítulo 22, ele se revela como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, né? É incrível saber. Outro dia um rapaz me visitou num momento muito difícil que eu estava vivendo, de angústia, né? Preocupação. E naquele momento que ele chegou, ele percebeu e ele, Marcos, fica em pé. Eu estava no restaurante sozinho. Eram umas 9 horas da manhã. O restaurante fechado. E ele falou assim, levanta a sua geladeira. Eu falei, não, é impossível levantar a geladeira. Ele falou, não, eu quero que você levanta a sua geladeira. Eu falei, não, mas eu não consigo levantar a geladeira. Não, eu quero que você levanta a geladeira e você fica segurando a sua geladeira. Eu falei, não, é impossível. É impossível eu levantar a geladeira, é impossível eu levantar e segurar a geladeira. Eu não tenho força para isso. Ele falou, Marcos, pois bem. Deus, que é o alfa e o ômega, cara, ele segura todo o universo. Ele segura o planeta Terra. Está suspenso. E lá em Jeremias diz que com o braço forte dele, ele vai defender os filhos dele. Então, lá em Provérbios, capítulo 3, Deus diz assim, ó, filho meu, eu endireitarei as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, o que eu vejo em Deus é o seguinte, não é porque um filho ele é melhor do que o outro. Eu tenho 2 filhos. E quem sabe... Na verdade, assim, você tem 2 milagres. Isso, 2 milagres. Você tem 2 milagres, então. 2 milagres.
E esses dois milagres, às vezes um acha que eu gosto mais do que do outro. Mas não é verdade isso. O amor que eu sinto pelos dois é de maneira igual. É que um filho acha que ele é melhor tratado pelo pai do que o outro. Mas não é isso também. Então, o que acontece é que é o seguinte, eu vejo, não tem outra forma. Deus se revela a nós como pai. Pode observar. Nos chamando de filho o tempo todo. Do Gênesis ao Apocalipse, é um pai. E um pai, ele não ama mais o filho A do que ama o filho B. Ele ama igualmente aos filhos. Ele pode ficar chateado com um filho mais ou menos, mas o amor é o mesmo. Então, quando Deus diz, e eu não vos darei, se porventura o teu filho pedir pão, você vai dar pedra, quanto mais eu o que você pedir, eu vou dar. Só que Deus, ele sabe aquilo que eu preciso para a minha felicidade. Ele sabe que se ele me der algo, aquilo pode ser, vai atrapalhar a minha vida. Outro dia um amigo meu, até brincando, falou assim, ô Marquinhos, mas eu deveria ter casado com fulano de tal. Eu falei, rapaz, você acha mesmo que você deveria ter casado com fulano de tal? Deveria. Falei, vou falar sério com você. Você sabe com quantos quilos ela está hoje? Aí ele brincou comigo, eu falei, cara, ela vai ter que fazer muito regime para emagrecer, mas está com quase 140 quilos. Aí eu percebi que aquilo aliviou um pouco ele achando que ele deveria ter casado. Mas se ele tivesse casado e mesmo aquela tivesse engordado, eles iam enfrentar a dificuldade do peso, os dois juntos, e não teria problema nenhum. Só que ele convive com esse problema, eu deveria ter casado com fulano que eu seria mais feliz. É nada. O problema é interior, o ser humano. Por que Deus muitas vezes não responde a minha oração, que é a sua pergunta? Deus está no comando de tudo. Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe da minha necessidade. Olha, o meu coração, na realidade, eu choro todo dia, desde o dia 29 de fevereiro. Agora, meu pai faleceu. Poxa. É a dor mais terrível que eu já senti. Eu, às vezes, escutava assim, alguém dizer assim, a pessoa quando morre com 95 anos, viveu bastante. Viveu bastante. Eu não concordo mais. Eu achava que isso era verdade. Não é verdade isso. Nós não estamos preparados para separar-nos de pessoas que nós amamos, mesmo com 90, com 100 anos. Não. A dor, essa dor que eu sinto no meu coração da separação do meu pai, ela não tem cura. Eu vou continuar chorando, porque hoje mesmo a minha esposa pegou uma foto do meu pai. Puxa, o que meu pai mais gostava de fazer era pescar. Meu pai eu também. pesquei pouco. Meu pai também. A vida do meu pai era pescar. Eu pesquei pouco com ele. Eu devia ter pescado mais. A gente começa a ver que a gente poderia ter feito mais coisas. Não fez. Eu poderia ter visitado mais meu pai. Meu pai gostava muito de ir no Paraná. As risadas que meu pai dava. Eu não vou ter mais agora. Uhum. Mas aí vem a Bíblia, né? É o que o pastor Adriano estava chorando comigo lá no sepultamento do meu pai. Marcão, seu pai vai estar lá quando Cristo voltar. A esperança que a gente tem da volta de Jesus, né? Na realidade, Deus, ele não responde porque ele, na sabedoria dele, como criador, mantenedor de todas as coisas, você quando olha para esse universo todo, nós somos uma agulha. O planeta Terra é uma agulha. E aí, quando você lê na Bíblia que Deus, com o braço forte dele, ele está do teu lado, do meu lado. Ele se importa com detalhes da nossa vida. Esse Deus, ele disse para Marta, ele chorou. Lá em João 11:35, lá está escrito, Jesus chorou. Ele chorou por quê? Porque ele não há alegria em Deus em relação à morte. A doença, a tristeza, é o efeito do pecado.
E a grande promessa que nós temos é de que um dia a gente vive a eternidade. Agora, o milagre a gente vê o tempo todo. Um sorriso. Hoje eu vi um morador de rua, né? Eu estava parado com o carro e ele, morador de rua, fazendo malabarismo, né? Uhum. E aí pediu R$ 1. Eu dei 2. Mas ele, quando pediu dinheiro, não era o mesmo artista fazendo malabarismo. Aí o amigo que estava comigo disse assim, a maior dificuldade dele não foi a arte. A maior dificuldade dele foi pedir o dinheiro. Então eu sei que as pessoas dizem não dê dinheiro, mas eu não vou muito por isso aí, eu não vou no embalo das coisas não, sabe? Eu sempre falo, eu sinto no meu coração se eu vou dar ou não. Porque aí tem outro milagre também. Eu peço para Deus, às vezes, eu estou vendo alguém, eu falo para Deus, eu quero viver o milagre. Eu não quero ser manipulado por mente de ser humano. E não tem erro quando uma pessoa ela é de Deus, uma pessoa que dá bons conselhos e tal. Mas eu acho que a gente muitas vezes recebe muita coisa, não faça isso, não aquilo. Puxa vida, se o meu restaurante hoje está aberto, é por conta de 100 que estão na rua caído. É 100 pessoas que estão lá morando na rua. Uhum. Se não fosse por isso, eu teria entregado a chave. O meu restaurante não teria condições de viver mais do que 30 dias. Fechado? Não daria. Uhum. Pagar R$ 20.000 aberto ou fechado? Não daria. Então, é assim, Deus ele toma conta de tudo. Passou de 90 dias. Que coisa impressionante. Eu estou contando a minha história. E quantas outras pessoas, eu sei que muitas pessoas estão com a porta fechada, mas de alguma forma um milagre vai acontecer na vida deles. Já está acontecendo. Já está. Isso é extraordinário mesmo. Assim, a minha irmã, ela faz cortinas. E aí ela chegou para mim e falou assim, Maga, incrível, as escolas estaduais só me mandam reforma, é costurar rasgo que a molecada fez nas cortinas. Eles nunca me pedem nada novo. E aí eu falei, estou perdida este ano, porque eu tinha viajado, eu tinha feito minhas coisas, eu não tinha me preparado para aguardar uma pandemia. E aí chega essa pandemia e eu com a minha oficina parada. E aí, de repente, vem uma escola estadual, ela falou assim, lá vem os cacarecos para eu consertar. Pediram cortinas novas para a escola inteira. Olha isso. Ela falou assim, isso nunca aconteceu. Foi a primeira vez que eu mais precisei. É isso aí. Então, mesmo aquele que ele, de repente, perdeu o seu comércio, pode ter certeza de que uma porta, e ainda melhor, de alguma forma, Deus vai cuidar. Deus se Porque preocupa com a todos nossa carteira de clientes. Oi? Deus se preocupa com a nossa carteira de clientes. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Detalhes da nossa vida, ele se importa. A Bíblia diz, né, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais eu. Então, aí lá diz depois, né? Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se lhe abre. A grande questão está no tempo. A gente não sabe determinar o tempo em que Deus ele vai agir. Na realidade, a maioria dos milagres a gente não consegue detectar ele. Ele acontece porque Deus não precisa de ibope. Ele não precisa. Ele não precisa de que alguém faça propaganda. Não, ele é Deus. Acima de qualquer coisa, ele é Deus. Ele cuida dos detalhes da nossa vida, da nossa família. Então, no momento mais difícil, eu nunca vivi um momento mais difícil do que esse de perder meu pai. Nunca. Eu acredito que não existe dor pior do que essa. Essa é a pior dor que eu já senti. Sabe? Eu não tinha sentido essa dor ainda. Eu já tinha sofrido muitas coisas na minha vida, mas essa foi a pior dor. A pior. A da separação. De que você não tem a pessoa mais com você. Mas aí vem o conforto. E o consolo, né? A promessa que Deus fez. Eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar. Então, existe um lugar. Um dia, eu vou abraçar meu pai de novo.
Eu vou abraçar meu pai. Eu creio que a gente não vai pescar. Não vai pescar lá no céu. Não vai ter. Pode ter Mas vai certeza. ter muitas coisas melhores do que a pescaria. Pois é, olha, eu aprendi muita coisa com meu pai. Meu pai me ensinou as peças que tinham no motor do Fusca até a marcenaria, ele me ensinou. Ó. Meu pai era um faz-tudo e gostava de viver com a garagem cheia de tranqueira, cheia de bagunça, porque ele estava sempre fazendo alguma coisa ali naquela garagem. E eu vivia de chaveirinho dele, aprendendo tudo que ele faz. Então, Uhum. muito das coisas do meu pai estão impressas em mim. Eu sou uma pessoa que trago impressa em mim parte das características do meu pai. Ele se foi e eu continuo carregando ele aqui comigo. Quando eu pego minha furadeira, minha serra para fazer qualquer coisa, eu sei que eu estou fazendo uma celcice, como a gente costuma falar na família. O nome do meu pai era Celso, então eu estou fazendo uma celcice. É muito bom a gente ter essa esperança, essa fé, acreditar. É muito tranquilizador. Mas tem muita gente, eu comecei essa entrevista perguntando de você sobre se você já tinha sido cético alguma vez. Tem muita gente que é cética e não quer, não queria ser. É mais forte que ela. Ela queria poder acreditar, mas ela não consegue. A gente está terminando aqui nosso tempo. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Então, tem uns 10 minutinhos aí. Eu queria que você me falasse o seguinte, Marcos, pela sua experiência, principalmente com o Roupão da Fé, conversando com muita gente. Você acha que é possível um exercício de fé e a pessoa que é cética passar a crer, passar a ter essa esperança, essa tranquilidade, assim, que a fé nos traz? Então, o que eu diria para uma pessoa numa condição dessa é o seguinte: é ir para a prainha de Bertioga. Na realidade, tem que ser experimentado isso. Todo mundo fala, tem que experimentar. Esse meu amigo médico, eu cheguei numa tomada lá, tinha um fio, uma pontinha do fio aparecendo, eu tirei o outro parafuso aqui e eu falei para ele: doutor, coloca a mão ali, nos dois fios, com a mão direita num e a mão esquerda no outro. Ele falou: Marcos, eu não quero levar choque, Já sei o que vai acontecer. coloca você. Aí eu fui lá e coloquei, né? Aí ele falou: você colocou porque você sabia que estava desligado o disjuntor. Eu falei: claro, entendeu? Porque quando você experimenta isso, alguém outro dia perguntou: Deus cuida de um ateu? Eu falei: claro que ele cuida. Claro que ele cuida. Um pai cuida de todos os filhos. Todos os filhos. E o cuidado de Deus, essa questão de nós somos finitos, né? De falar de um Deus infinito, criador, né? Mantenedor, essa mente que cria do nada, que aparece tudo, que pega os minerais da terra para formar o ser humano. O que tem no ser humano? Os minerais que estão na terra. Então Deus fez osso, pele, coração, cabelo, Deus fez um nariz, Deus fez o ser humano e Deus soprou o fôlego de vida e o ser humano tornou-se alma vivente. O ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Porque Deus, ele formou o ser humano, né? Quando você entende como Deus fez o primeiro da espécie, e a partir desse, é espetacular tudo isso. E ele se fez homem. E experimentou tudo o que nós experimentamos. Experimentou o afastamento daqueles que andavam com ele. Os amigos que traíram, negaram, se afastaram. Tudo isso que a gente sente, né? E não existe coisa mais difícil do que você se ver, às vezes, perdido e não tem saída, não tem solução para nada. E aí o que você faz? E de repente vem alguém que lhe auxilia. Alguém com um ombro. Nós precisamos de amigos, né? Sim. E Deus, e quando eu experimento em Deus através da fé, o conselho que eu daria é, mesmo você não acreditando, vai ter situações em sua vida em que você vai se ver sozinho, em que você vai se ver em situações difíceis da sua vida, e é nesse momento que você pode fazer
aquilo que aconteceu comigo lá na prainha de Bertioga. Quando eu falei, Senhor, eu não acredito. Experimentar. Eu quero experimentar o Senhor aqui, ó. Meus amigos estão ali, os dois não sabem nadar. Se eu for até lá, eu vou me juntar com eles e eu vou morrer também. Eu não tenho como resolver isso aí. E é nessa hora que vem a oração. Se o Senhor existe mesmo, Senhor, é o Senhor que está aqui, me ajude. Eu lembro que o privilégio que Deus me deu foi de conviver com pessoas que tinham muita fé, que andavam com Deus, né? O já falecido Eclair Cruz, que cantou no Arautos do Rei, quando ele veio de Rondônia para São Paulo, sem dinheiro. E ele, então, com os CDs dele, ele ia vendendo e parava numa igreja, cantava ali em algumas igrejas, arrumava um dinheiro, viajava. A ideia era chegar aqui em mais ou menos 30 dias em São Paulo, saindo de Rondônia de carro. O motor do carro fundiu. E aí ele falou, agora, o que eu vou fazer? E ele, então, tinha feito um trabalho, 1 ano de evangelização, num lugar muito difícil, pessoas que tinham perdido a fé, essas pessoas não tinham fé mais, e o Eclair trabalhou com eles 1 ano. E ali, convivendo com eles, experimentando, ouvindo as situações difíceis deles, a revolta de alguns para com alguns líderes. Era uma situação muito complicada que estava lá. E depois de resgatar 93% daquelas pessoas, aí o motor do carro voltou a funcionar. Fundiu, pifou. Ele, então, dormindo naquele posto de gasolina, o óleo caído no chão, e ele, então, deitou no banco do carro, dormiu, e o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho. Porque no Salmo 34, diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor do que o teme e o livra. O anjo do Senhor se acampa ao redor do que o teme e o livra. E naquele momento o anjo disse para ele, quando você acordar, você vai comprar um pacote de Bombril e você vai colocar onde se coloca o óleo e você vai chegar em casa. Então, pela manhã ele acordou, andou até um posto de gasolina, que naquele não tinha, ele foi até um outro posto de gasolina para comprar o Bombril, voltou, colocou a bucha de Bombril dentro do motor. Tinha óleo caído embaixo. Apertou e rodou 2.000 quilômetros com aquele motor. Quando o carro dele, o Chevette, eu vi o carro, o motor ficou sendo feito no Capão Redondo. Quando ele parou em Hortolândia, o motor fundiu novamente. Aí ele teve que refazer o motor. Mas ele pregava e contava esse testemunho. O anjo mandou colocar o Bombril. E quando ele tirou as peças, porque o irmão dele ajudou a fazer o motor, o Rubem, eles então encontraram partes do Bombril dentro do motor. Que coisa. É milagre. É um milagre. Marcos. Tem que ser experimentado isso. Marcos, foi muito bom o papo. Era isso que eu queria. A gente tem 1 minuto e meio aqui, ó. Já começou a contagem regressiva. Eu tenho 1 minuto e meio para te agradecer, para dizer que foi muito bom. Legal. Te agradeço imensamente pela conversa. Vamos fazer de novo quando der. Legal, viu, Maga? E eu percebi aqui, quero mandar um abraço para o meu eterno patrão, o Ciro César, que é primo do Valtinho, da Central. Eu vi que ele entrou aqui no Instagram, fez aqui que estava orando por nós. Um abraço, Ciro, um abraço a todos os irmãos que entraram aí, viu? Um abraço. Fique com Deus e parabéns pelo canal. Fique obrigada, com Deus. Obrigada. Um abraço para todo mundo que entrou. Terça-feira que vem tem mais. Logo mais a gente divulga. Obrigada, Marcos. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com Deus.